Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. E hoje, para fechar o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, vamos falar um pouco sobre os profetas da erraticidade. Erraticidade é o nome dado por Allan Kardec ao estado dos espíritos errantes durante o intervalo entre uma encarnação e outra. E é nesse estado de erraticidade que o espírito reconhece as suas existências anteriores e as faltas, que o distanciam da perfeição, e aí ele acaba por escolher passar por novas provas, reencarnando novamente a fim de progredir mais rapidamente. Porque sabe que somente reencarnando, a reencarnação nos dá uma progressão assim bem mais rápida, principalmente se cumprirmos as determinações que a gente determinou ao aceitar vir novamente ao planeta onde escolhemos passar pelas provas. Nesse item 10 nós veremos que os falsos profetas, eles não estão apenas entre nós os encarnados, mas também muito, e assim, bem mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, sobre a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião, retardando assim a obra emancipatória da humanidade. Através dos médios que os servem, eles semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros, e a olharem-se com maus olhos, Erasto, discípulo de São Paulo, já em 1862, ele alertava, que quase sempre eles são espíritos vaidosos e medíocres que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos, São espíritos assim sedentos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando eles eram vivos, eles também querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Então precisamos assim ter muito cuidado e critérios, para reconhecer esses falsos profetas. Já vimos isso em itens anteriores, que a gente viu assim que João na epístola, na primeira epístola primeira, capítulo 4, versículo 1, ele nos pede para não crer, em qualquer espírito, que precisamos experimentar se os espíritos são de Deus. E o espiritismo ele nos facilita, esses meios de experimentar, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Os verdadeiros profetas, eles se revelam por seus atos, pelo trabalho honrado. Geralmente se fazem notar antes, por suas boas obras. Enquanto que os falsos, eles se dão eles próprios, como enviados de Deus. Por outro lado, precisamos observar que quando uma verdade precisa ser revelada à humanidade, ela é assim comunicada instantaneamente assim em todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não só a estes ou aqueles centros ou determinados médios, excluindo outros, Assim, e nenhum de nós podemos, ser assim um médium perfeito se estamos obsidiados, E lembrando sempre que até um mau pensamento, assim momentâneo, pode atrair um obsessor para perto de nós. No item 11, nós veremos que o profeta Jeremias, que viveu entre 650 e 670 a.C., tem várias passagens em que assim, observamos que já naquela época, os charlatões e os exaltados, abusavam do dom da profecia e exploravam, abusavam consequentemente da fé simples e quase cega do povo daquela época, predizendo coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum na nação judia, e é fácil compreender que o povo pobre,
com limite, né, de sua ignorância, estava assim impossibilitado de distinguir os bons dos maus, né? E eram sempre enganados por esses pretensos profetas que não eram senão impostores, né, e fanáticos. Ainda hoje, né, meus irmãos, observemos, né, esses falsos profetas, né, usando da ingenuidade, da ignorância do povo, e vendem objetos, né, que chamam de verdadeiros amuletos, né, da sorte para cura, né, de determinadas doenças. São muitas, infelizmente ainda são muitas igrejas, muitos médiuns inclusive, né, que ainda usam o dom de cura vendendo, né, que infelizmente a gente sabe que ainda tem muitos por aí. Então assim, oremos e vigiemos, né, meus irmãos, para que saibamos sempre distinguir os falsos profetas, né, dos verdadeiros que podemos ter sempre no nosso caminho, né? Que esta casa seja abençoada por Deus em nossas vidas também. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva.